Olá, aqui é o André Oliveira e esse é um estudo extra sobre a virgindade perpétua de Maria, né, sobre essa doutrina, né, da virgindade perpétua. Por que que surgiu isso? Porque no último vídeo a gente estava estudando sobre o capítulo 1, né, fazendo a leitura comentada do capítulo 1 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, e no verso 25 a gente tem o seguinte texto: Contudo não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A percepção quando você entende ali até que, né, que ela não deu à luz até que deu à luz a um filho, a percepção é de que depois que ela deu à luz ao filho, ela e José tiveram uma vida matrimonial normal, né, conheceu ali, é um eufemismo, né, para ato sexual. Então diz que eles não praticaram ato sexual até o momento do nascimento de Cristo, mas no entanto com esse até que, ele parece dar uma data fim, dizendo que após isso, eh, eles seguiriam o casamento com todas as rotinas normais de um casamento. No entanto, a gente tem que a doutrina da virgindade perpétua, ela é sustentada, sustenta que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus, e é uma visão que é mantida pela Igreja Católica, também por algumas igrejas ortodoxas, anglo-católicas e alguns segmentos dos luteranos, tá? Por outro lado, a gente vai ter aí a maioria das tradições protestantes, rejeitando essa doutrina, por entender que não tem, dentro do texto, um suporte claro para ela, tá. Nosso objetivo aqui, respeitando todas as denominações, todas as formas como você hoje, trata essa fé, é tentar trazer o contexto bíblico, o texto, procurando entender exatamente o que está escrito no texto, tentando entender de onde surgiu essa doutrina, tentando entender qual é a importância de fato dela para o desenrolar da história bíblica, tá? E a gente vai trabalhar isso de uma forma aqui bem equilibrada, bem pautada no que as escrituras dizem e também fazendo aí uma análise histórica, tá? De como isso tudo aconteceu. Então nós temos aí e também comparando, tá, alguns argumentos que a gente tem, prós e contra a doutrina. O primeiro trecho que eu escolhi é esse que a gente já está tratando, né, do Mateus capítulo 1 verso 25, em que a gente tem ali que ele não conheceu até dar luz a um filho. Se a gente pega essa versão especificamente que está aqui, a CF, né, que a gente está usando, que é a Corrigida Fiel, ele coloca aqui a palavra primogênito. Se no grego tivesse utilizando a palavra primogênito, seria ainda mais assertivo de que se é primogênito, é o primeiro gerado, significa que teve um segundo e um terceiro, ou talvez um terceiro, um quarto, enfim, que não foi o único gerado. O único gerado seria unigênito, como a gente vê lá em João 3,16 a palavra usando, né, falando que Jesus é o unigênito do Pai. Mas aqui nesse primeiro momento seria, se tivesse escrito em grego a palavra primogênito, isso já seria meio que definitivo para nossa compreensão. No entanto, quando a gente pega o original, ali não está escrito primogênito, tá? A gente vai ver aqui a expressão um filho, né? Então a gente vê aqui, ó, a palavra huios, né, que é filho. Então, geralmente usado para homens mesmo, não usado para filhote de animal nem nada. Então aqui ele está sentido que é no sentido restrito de um descendente masculino, tá? Então o que que a gente tem? No original está escrito: ela não deu à luz um filho, enquanto ela não deu à luz a um filho. Então não significa necessariamente que é primogênito ou unigênito, então a gente vai tratar como um filho e não como o texto diz aqui no ACF, tá? Nessa versão que fala que é primogênito. E aí a gente vê que a palavra empregada aqui para esse até que ou enquanto é a palavra eos, tá? Que ela é entendida na nossa compreensão básica aqui, ela é como um delimitador de tempo. O texto indica que José não consumou o casamento, né? Falando aí no caso do ato sexual com Maria, até que ela deu à luz a Jesus. Essa construção ela dá uma ideia de data fim. E não é a única vez que ela é usada aqui no Novo Testamento, tá? A gente pode ver, por exemplo, em Atos 23, verso 12. Vamos pegar aqui, vou abrir com vocês. Atos, capítulo 23, verso 12. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo.
Então a gente está vendo aqui uma passagem que não tem nada a ver especificamente com Maria, tá? O ponto aqui é em ver o uso dessa palavra enquanto, né, aqui, que é esse els, que é exatamente a mesma palavra que a gente tem lá no primeiro texto. Então a gente vê que essa determinada aqui, até que, ou seja, os judeus não comeriam nem bebiam, até que não até que Paulo fosse morto, né? Isso significa que depois que ele foi morto, eles voltaram a comer e beber, tá? Então a gente percebe ali essa palavra sendo usada com um contexto de data fim. A gente também pode ver isso em Mateus capítulo 17, verso 9. Deixa eu abrir aqui para vocês. Mateus capítulo 17, verso 9. E descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E aí aqui a gente vem aqui, ó, até que, clicando aqui, ó, novamente, esse verbete G2193, né, que a gente vê aqui, ó, até que. Ou seja, é o mesmo verbete, a mesma palavra que está sendo utilizada lá no primeiro Mateus capítulo primeiro capítulo de Mateus, verso 25. E aqui, mais uma vez, a gente vê que é uma data fim. Então, Jesus pediu, ordenou que eles não contassem, né, das visões que eles tiveram, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado, até que ele fosse ressuscitado. E tanto isso teve um fim, que nós conhecemos essa passagem porque eles contaram, tá? Então, aqui indica claramente que existe uma data fim, né? Esse até que determina ali uma data fim. Então, o que essa estrutura sugere é que a condição de abstinência, por exemplo, de comida no texto anterior, ou abstinência no sentido de relação de marido e mulher com de José e Maria, ela tem um fim claramente marcado. No caso do José e Maria, no nascimento de Cristo. No caso do texto de Atos, até que o Paulo fosse morto. No caso desse texto que a gente viu agora por último, Mateus, até que Jesus ressuscitasse. Então ela dá uma ideia de fim. Se a intenção do autor, se a intenção de Mateus fosse afirmar que Maria permaneceu virgem por toda a vida, ele teria escolhido uma formulação gramatical que não deixasse implícita essa ideia de fim, né, de uma retomada, nem vamos dizer uma retomada porque não teve antes, mas de uma tomada de um relacionamento normal. A forma como o texto fica, ela dá a entender isso, porque de fato esse não era o objetivo de Mateus, e isso é um ponto importante. A virgindade de Maria é importante para provar que Jesus é o Messias, né? A virgindade naquele momento, naquela sociedade, era uma virtude até o casamento, de fato, era desejável, né, se casar com uma mulher virgem. No entanto, depois do casamento, o que era uma virtude era que o casal fosse frutífero, tivesse muitos filhos. Isso a gente vê durante todo o Antigo Testamento, né? Mulheres ali dizendo, se sentindo desonradas porque estavam com a madre fechada, né? E aí elas orando ao Senhor, buscando que o Senhor lhes abrisse a madre e que desse um filho. Então, para a mulher judia, não ter filhos era uma grande desonra, e uma mulher que era frutífera de muitos filhos era uma grande honra. Então, não havia naquela sociedade um privilégio ou alguma vantagem em se dizer que ela é celibatária. Lógico que a gente entende que seria um grande esforço de qualquer humano viver em formato de celibato e viver afastado desse tipo de relacionamento, mas não era algo que faria uma grande distinção, porque para o judeu aquilo não era o desejável era justamente gerar herdeiros, né, gerar filhos. Só é interessante a virgindade de Maria, lógico, antes do casamento, sim, aí é uma virtude de pureza, mas só é interessante porque a gente tem uma profecia, que a gente já falou dela lá em Isaías, onde diz que a virgem dará luz a um menino. Então, o destaque da virgindade está para mostrar que o nascimento de Cristo está de acordo com as profecias, que, portanto, ele é o Messias, né? E o objetivo de falar da virgindade ali não é trazer ali uma característica de uma pureza diferenciada de Maria, mas simplesmente falar que Jesus é aquele que era esperado pelas profecias, aquele de quem Isaías falava, quando ele dizia que nasceria da virgem um menino, tá? Então, sustentar
uma virgindade perpétua de Maria, não é de fato muito relevante para o contexto bíblico, né. Eu sempre falo para vocês que a Bíblia toda ela é sobre Jesus, do princípio ao fim, né, embora a gente tenha ali no Antigo Testamento nenhuma citação direta de Jesus, né, da palavra Jesus, e uma citação direta dele como filho do homem ou como filho de Deus, não é esse o objetivo da Bíblia. Aliás, o objetivo da Bíblia é justamente falar dele em todo o seu contexto, desde o princípio, né, a palavra diz já em João, que no princípio ele era o verbo e ele estava com Deus e ele era Deus. Em Apocalipse fala que o cordeiro foi imolado antes do início dos tempos, então que Jesus já morreria pelos pecados e esse era uma coisa determinada que aconteceria já antes que os tempos se iniciassem. Então a gente vê que toda a história se desenrola para falar de Jesus. Não seria relevante para o contexto bíblico, para o contexto da história, a Maria permanecer virgem, tá? Então, a gente tem ali que, o maior ponto era mostrar que a virgindade até o nascimento de Jesus. Lógico que a gente também vai encontrar alguns outros textos em que essa palavra "éos", até que, ela tem uma implicação de não necessariamente ser uma data fim. Então também a gente não pode cravar em pedra que toda vez que apareceu "éos", vai ter a data fim. Aí eu vou trazer aqui alguns textos para vocês. No próprio livro de Mateus, no capítulo 28, verso 20, ele vai dar uma ideia de duração, de continuidade, e não de data fim. Capítulo 28, verso 20. Olha lá, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Esse até a consumação do mundo aqui, ó, para vocês verem, é o EOS novamente, cliquei aqui, como já estava lá, ele permaneceu, até que é a mesma estrutura que a gente tem visto aí nos outros textos. Aqui nesse caso, não vai, Jesus não vai deixar de estar com eles quando a consumação do mundo acontecer. Aqui o que ele está reforçando é que ele permanecerá com eles até essa data. É uma coisa de continuidade. Por quê? Porque a gente tem que há uma ruptura da presença física de Jesus no meio dos apóstolos, né? A gente vê essa ruptura e ele está dizendo que apesar disso, né, que eles podem entender que ele estará com eles até o final da consumação do mundo, até o final desses tempos, tá? E essa daí a gente tem essa demonstrando uma forma diferente de entender o EOS, e nós temos também em 1 Coríntios 15:25. Vamos dar uma olhada também nesse texto aqui. 1 Coríntios, deixa eu fechar o de Mateus que fica mais fácil de achar aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, é isso? Verso 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Então, será que aqui ele dá a ideia de que vai acabar? Deus, Jesus vai parar de reinar quando colocar todos os inimigos debaixo de seus pés? Certamente que não. O reino dele é eterno. Tá? Aqui, da mesma forma como no último texto, está dando uma ideia de continuidade, está dando uma ideia de que ele vai permanecer reinando até que isso tudo aconteça, por mais que eventualmente demore, tá? A gente vai ver que esse até que, cadê, reine, até que, né? A gente vê aqui uma expressão que já não é mais a mesma que a gente estava vendo do Els, é acri, acre, né, no grego aqui, mas ela dá também essa ideia de até que, tá? Ela é semelhante ali ao que a gente estava vendo do Els. E aí a gente vai vendo que, de fato, ele não vai deixar de reinar depois disso, né? Isso está dando uma ideia de continuidade. E aí, então, como é que a gente entende, né, para interpretar, se nem a palavra "eos" em si não é suficiente para dizer nem que finalizou e nem que não finalizou. O que a gente percebe é que todos os textos exemplificados, a expressão é empregada de forma que o trecho possa ser interpretado valorizando o sentido literal do texto.
Então, nenhum dos textos que a gente colocou, com exceção do primeiro, você precisou fazer algum tipo de malabarismo para tentar entender o que não está escrito. Onde ele disse que era até que, porque finalizaria, por exemplo, eles fizeram jejum, não comeriam nem beberiam até que Paulo morresse. Todo mundo entende claramente que aquilo ali é uma data fim. É, que Agora, quando fala que ele reinaria até que os inimigos fossem colocados debaixo de seus pés, fica claro, até pelo contexto que a gente tem de que Jesus tem um reino eterno, de que isso não é uma data fim, mas é uma ideia de continuidade. Como ele também dizendo que estaria com os discípulos até a consumação dos tempos. Ele está dizendo que ele vai continuar com eles e não que aquilo seria uma data fim. Então, o que a gente percebe é que o texto, no sentido literal, como você entende, ele fica muito claro, né? Não faz sentido, a menos que eu queira trabalhar o texto para dizer o que eu quero que ele diga, não faz sentido eu pegar uma coisa que claramente dá uma data fim e dizer que não é. Né? Então, na primeira leitura, leitura literal, a leitura natural do texto, a gente tem lá em Mateus capítulo 1, dando uma data fim, né, uma data fim para a virgindade de Maria, ou seja, uma data fim para esse relacionamento, né, que eles tinham ainda sem o contato físico de fato, dando uma data fim para conhecer. Então, basicamente o que a gente tem aqui em cima desse texto é a compreensão mais natural e mais literal é de que depois disso isso acabou. Até porque não havia nem vantagem e nem virtude que Maria permanecesse virgem após o nascimento de Cristo, sendo que o único objetivo da virgindade ali era mostrar que o Cristo era aquele que era esperado, o menino que nasceria da virgem, conforme a profecia. Depois nós vamos dar uma olhada em a outra passagem, agora em Lucas capítulo 2, verso 7. E nessa passagem, aí sim nós temos a palavra primogênito sendo empregado para Jesus. Então, Lucas capítulo 2, verso de número 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então nós vemos aqui primogênito, é esse verbete aqui G4416, né? A palavra no grego é prototokos, né, e significa primogênito de um ser humano ou um animal. E aqui no caso falando de Cristo como um primogênito de todos os seres humanos, da criação. Então aqui está empregando exatamente a palavra primogênito. Não faz sentido empregar a palavra primogênito se ele é o único. Se ele é o único, a gente poderia utilizar, por exemplo, a palavra unigênito, como está no livro de João. Vou mostrar para vocês o grego, né, a palavra em grego é, para esse unigênito, em João 3, verso 16. A gente vê aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, de maneira que deu seu filho unigênito. Unigênito já é outro verbete, ó. Você vê que o primogênito é o G4416, esse é o 3439. Monogenes, único do seu tipo, exclusivo, usado para filhos ou filhas únicas. Então, se queria falar que Jesus era um filho único, ele iria usar a palavra monogenes e não primogênito, né? Como ele utilizou. Então, isso daí já é um argumento que não tem muito o que entender, é o que está escrito, é a tradução clara da palavra, tá? Além disso, nós temos aí diversos textos, tá? Em que falam dos irmãos de Jesus. Então, nós temos aqui Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, e não estão aqui entre nós suas irmãs? Né? Ele cita nominalmente os irmãos de Jesus. Depois também temos aqui Mateus 13, 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? Em Lucas 8, 19 e 21. Vieram então ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Mas ele respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
Em Gálatas 1,19, Paulo fala: e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Em 1 Coríntios 9,5, não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas aqui é Pedro. Então a gente vê aqui várias passagens onde a gente vê falando, tá, dos irmãos de Cristo. Não são, isso aqui não é exaustivo. Eu só trouxe várias passagens. Em todas elas, a palavra grega empregada para falar de irmão aqui é a palavra adelphos. Deixa eu abrir um deles para a gente poder trabalhar em cima dele. Eu vou pegar o de Gálatas, Gálatas 1,19. Vamos lá. Gálatas, capítulo 1, verso 19. Ele fala aqui, e não vi nenhum outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Tiago, irmão. Então a gente vê aqui que a palavra aqui é o G080, como está escrito aqui, Adelphos, um irmão que é nascido dos mesmos pais ou apenas do mesmo pai ou da mesma mãe, tá? Então essa palavra Adelphos é usada para irmão em todos esses exemplos de texto que eu dei para vocês, tá? E aí algumas pessoas que defendem a virgindade perpétua de Maria, eu já vi até alguns vídeos de alguns bispos, enfim, defendendo a virgindade perpétua de Maria, falam que na língua hebraica ou no aramaico, o termo para irmão pode ser amplo, tá? Podendo englobar primos ou parentes distantes. Isso é verdade. Só que o Novo Testamento não foi escrito nem em hebraico e nem em aramaico, ele foi escrito diretamente no grego. A gente vai ver o emprego da palavra para irmão sendo destinada para outra pessoa lá em Gênesis, quando fala da relação entre Abraão e o seu sobrinho Ló, e você for pegar ali no hebraico, vai estar a palavra ar, né, no sentido de irmão, que seria a primeira tradução seria irmão, mas está falando ali de um parente próximo. Mas se eu pegar esse texto e traduzir para o grego, pode acontecer da palavra Delfos ser mal empregada. No entanto, esses relatos que eu trouxe para vocês aqui todos são relatos do Novo Testamento, né, que é onde de fato se fala dos irmãos de Jesus, e todos eles foram escritos já em grego koiné. E o grego tem palavra tanto para irmão, quanto para primo e quanto para parentes distantes, tá? No caso, o irmão é Adelphos, o primo seria Anépsios, e ele, inclusive, essa palavra é usada por Paulo no livro de Colossenses, capítulo 4, verso 10, eu já mostro para vocês, e tem a palavra para parente também, sungênis, né, ou sungênis, enfim. Existem palavras específicas para fazer isso, não teria sentido usar a palavra Adelphos para falar de irmão. Além disso, a gente tem pelo menos em Paulo, uma prova bíblica de que ele conhecia o termo para primo, porque em Colossenses capítulo 4, verso 10, vou abrir aqui para vocês, Colossenses capítulo 4, verso 10, ele fala aqui, Aristarco que está preso comigo vos saúda e Marcos, o sobrinho de Barnabé, né? Na verdade, aqui a tradução está dizendo que é sobrinho, mas é primo, tá? E aí a gente vai para essa outra versão aqui, ó. Por isso que é interessante a gente ter outras versões, né? Na NVI tá primo e na King James também tá primo, só na Almeida Corrigida Fiel que tá como sobrinho. Se a gente pega também a versão que é onde a gente tem os verbetes, tem aqui a palavra primo, que é o G431, né? E a gente vê aqui a palavra que ele é empregada aqui, anépsios, né? Então Paulo conhecia a palavra anépsios, que significa primo, e se ele quisesse falar dos primos de Jesus, ele não ia usar a palavra adelphos, que é usada para irmão. E a gente tem essa prova de que Paulo conhecia, e a gente também tem nesse texto mesmo uma prova de que possivelmente Lucas também conhecia. Primeiro, porque Lucas, como a gente já percebe pelo próprio texto, ele tinha proficiência na comunicação em grego, né? Provavelmente ele era ele mesmo gentil e talvez tivesse grego até como a primeira língua dele. E ele se comunicava muito bem, e você percebe nos livros de Lucas que ele tem um domínio da língua.
Mas independente disso, são ainda assim seriam coisas que a gente não tem uma prova específica, quando Paulo escreveu a carta de Colossenses, citando o primo de Barnabé, Marcos, primo de Barnabé, usando a palavra népsios, estava com ele também Lucas. Isso a gente vai vendo aqui, ó, estamos no verso 10, se a gente for lá no verso 14, está aqui, ó. Saúda-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. Ou seja, estava ali, ele estava escrevendo a carta, provavelmente na companhia deles, e eles saúdam. Então, pelo menos Paulo e Lucas, nós temos certeza de que eles conheciam a palavra népcios para falar de primo, e não faria o menor sentido eles usarem a palavra adelphos, significa irmão, para falar de um primo. Então isso torna, na verdade, esse argumento de que eles estavam, na verdade, falando de primo, que já era frágil por si só, porque no grego essa palavra existia com sentidos bem divergentes. A semelhança é no hebraico, e o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, ele foi escrito originalmente em grego, tá? Só por si já seria fragilizado, mas quando a gente tem ali Lucas e Paulo usando a palavra primo, né, no caso Paulo especificamente na carta de Colossenses, usando a palavra primo, e Lucas estando na companhia dele, a gente sabe que eles tinham vocabulário para poder usar a palavra correta, e não teria sentido eles usarem uma palavra com o sentido de outra, tá? Adicionando aí mais uma coisa, existem algumas teorias, tá? De que José teria filhos de outro casamento anterior a Maria, tá? Essa é uma teoria que às vezes ela é empregada, eu já vi em algumas defesas, inclusive, dos pais da igreja, né? Que são ditos pais da igreja, que são da igreja primitiva, que escreveram sobre a fé, e muitas coisas são tiradas daquele material deles também, citando, né, que José teria filhos oriundos de um outro casamento, e com isso a palavra irmão, sendo irmãos mesmos, está ok, porque preservaria a virgindade de Maria, né? Afinal de contas, os irmãos eram de Jesus por José e não por Maria, né, de outro casamento. Em primeiro lugar, que não há nenhuma evidência no texto bíblico ou histórico que comprove que José tivesse filho de outro casamento, tá? Os textos canônicos apresentam os irmãos de Jesus de uma forma clara, sem qualquer indicação de filiação distinta, ou era um meio-irmão. Ele não traz essa ideia de que eram irmãos por parte de José, por exemplo. Tá? E essa teoria de que José possuía filhos de outro casamento, ela surge de um livro apócrifo. O que é um livro apócrifo? É um livro que ele não tem autoridade canônica. É um livro que os cristãos ali da igreja primitiva, a própria igreja, inclusive a própria igreja católica, entende que o conteúdo dele não tem valor bíblico, não tem autoridade bíblica, não tem inspiração divina. Tá? Então, existe um livro, a gente vai até falar mais dele a seguir, porque é dele também que surge a ideia da virgindade perpétua de Maria. Existe um livro que não pertence à Bíblia e cuja igreja não reconhece a autoridade dele, de onde surge essa ideia de que José seria um viúvo com filhos, e que ele cuidaria de Maria, na verdade ali como um tutor, nem tanto como marido. Era porque Maria teria feito um voto de castidade perpétuo, e que ele pega ela para cuidar, como um tutor. É uma ideia, assim, a princípio, baseado em tudo que nós temos, fantasiosa, não tem qualquer indicativo bíblico disso, tá? É, e aí a gente tem um problema seríssimo, porque é uma ideia que não tem indicativo bíblico, que defende uma doutrina que até o momento a gente não conseguiu encontrar indicação bíblica. Mas, por outro lado, se ela fosse verdadeira, ela negaria Jesus como Messias. Por quê? A gente falou no primeiro vídeo que o objetivo da genealogia era provar que Jesus era o herdeiro do trono de Davi. E por isso fez toda a genealogia mostrando ele como o herdeiro legítimo do trono de Davi. Se Jesus não é o filho mais velho de José, se existe um outro filho mais velho que seja de outro casamento, esse outro filho é que seria herdeiro do trono e não Jesus. Então, acreditar nessa teoria, e aí é uma teoria que eu bato nela com força, dizendo que ela é absurda, porque acreditar nela significa negar a nossa fé, significa negar que Jesus seja o Messias, porque a profecia dizia que ele seria o herdeiro do trono de Davi. E Jesus, se ele fosse irmão mais novo de alguém, ele não poderia ser o herdeiro do trono, tá?
Então a gente segue para a próxima, já que a gente viu aí diversos textos mostrando que não tem base bíblica para essa doutrina, e mostrando que todos esses argumentos que são colocados também são facilmente refutados. Mas da onde que veio isso, né? Da onde que surgiu essa ideia, se a gente não vê a base bíblica, tá? A doutrina da virgindade perpétua de Maria, ela foi registrada a primeira vez, assim que se tem registro, lá por volta do século II, tá? Num livro que se chama hoje o Proto-Evangelho de Tiago. Antes chamava livro de Tiago, e seria o proto-evangelho, tipo um pretendido evangelho de Tiago. Aqui Tiago não seria o Tiago irmão de Jesus, como é o livro que temos na Bíblia, mas seria o Tiago filho de Zebedeu, tá? Teoricamente, mas assim, os próprios estudiosos dizem que não teria como ser ele, porque o livro demonstra claramente que o autor dele não conhecia bem os costumes judaicos, tá? Enfim, esse texto, por ser apócrifo, significa que ele não foi reconhecido como divinamente inspirado, para constar no cânon bíblico. Então ele não está na Bíblia de ninguém, nenhuma Bíblia vai ter isso, tá? Nem dos católicos, nem dos evangélicos vai ter esse livro. Ele foi rejeitado pelos primeiros cristãos e pela própria Igreja Católica, tá? Evidenciando que a ideia não tem raízes apostólicas, essa ideia não tem a ver com a doutrina dos apóstolos que eles deveriam manter. Esse documento, como eu falei para vocês, ele defende que Maria foi uma criança, era filha, se eu não me engano, de Joaquim e Ana, que eu li no documento, e Ana não podia ter filhos, e ela pediu ao Senhor, o Senhor deu Maria, e ela consagrou a Maria desde o nascimento ao Senhor. Mais ou menos, é engraçado que eles usaram até o mesmo nome da Ana do Samuel, né? E mais ou menos a ideia de Samuel, que ela foi consagrada desde nova, e que numa determinada idade levaram ela e foi viver no templo, e que chegado a determinado ponto da vida, eles trouxeram um marido que seria um protetor para ela não ficar desamparada. Então que José seria um homem bem mais velho, é, que foi viúvo, e que ele quase que adota a Maria, porque chama de marido, mas é quase uma adoção, né? E ele seria um protetor dela, ia cuidar dela. É aquilo que eu falei, é uma doutrina que não faz o menor sentido, não tem nenhuma base bíblica para isso, tá? É, e que, inclusive, os próprios. A própria igreja rejeita como a origem dela. Mas foi daí que surgiu essa ideia de virgindade perpétua de Maria, tá? E aí a discussão acontecia desde já do tempo da igreja primitiva. Nós temos assim alguns grandes nomes que formam diversas doutrinas que seguem até hoje, outras que nós discordamos também. Nós temos ali o Orígenes, que acreditava que os irmãos de Jesus eram filhos de José de casamento anterior. Ele acreditava nessa teoria. Temos o Jerônimo, né, que defendia que irmãos seriam primos, que a gente também já refutou essa teoria. E aí nós temos, por exemplo, o Tertuliano, né, que ele dizia que irmãos de Jesus eram irmãos mesmos, de fato, biológico, o que implicaria que Maria teve outros filhos após Jesus. E temos também o Elvídio de Roma, que ele escreveu um tratado específico no qual ele argumentava contra a doutrina da virgindade perpétua de Maria, defendendo que os irmãos de Jesus eram filhos legítimos de Maria. E aí, lógico, temos diversos pensadores, mas eu trouxe aqui também o Agostinho, que é o famoso, né, Agostinho de Hipona, que exaltou a castidade como ideal em vários de seus escritos, elogiando a virgindade de Maria. Então, dava a entender que ela tinha essa pureza pela concepção milagrosa, e que dá uma certa ênfase na castidade. E eu trouxe até o Agostinho porque isso aqui revela, né, uma forma de pensamento, uma influência filosófica naquela época, tá? E essa discussão sobre a virgindade perpétua de Maria, ela não encontrou consenso até dentro da igreja, por muitos anos, né? Quando que isso entrou, né, para dentro do catecismo, ali dentro das regras do catolicismo, foi em 642 no Concílio de Latrão. 649, desculpa, no Concílio de Latrão. Então a gente está falando aí de quase 4 séculos de discussão, até de fato a igreja reconhecer a virgindade perpétua de Maria, sem, no entanto, reconhecer o texto de onde essa informação originou, tá?
E aí a gente fala: "Beleza, se isso não trazia nenhuma vantagem", porque não trazia mesmo, não era nenhuma vantagem para um judeu, né, para uma mulher judia não ter filhos ou não ter mais filhos, eh, e por que ter essa teoria da virgindade perpétua de Maria? O que que isso acrescentaria, né, no sentido de, será que isso honraria ela mais por algum motivo específico? E aí a gente vê que naquele período, na verdade, desde o Império Grego, né, a gente falou sobre isso no primeiro vídeo da sucessão de impérios, a gente teve o Império Grego, lá tinha uma coisa que chamava helenismo, né, que era o pensamento grego. Apesar do império ter acabado, depois de 13 anos com a morte de Alexandre o Grande, mesmo com a duração dos outros reinos um pouco mais prolongada, né, dos Ptolomeus, dos Seleucidas, a gente vê que o pensamento grego, ele era sofisticado, ele era atraente, ele era esteticamente bonito, e ele foi sendo se espalhou por todo mundo, inclusive entre os judeus, e isso gerou brigas, gerou divisões, né, a divisão que a gente vê muito no Novo Testamento, falando dos fariseus e dos saduceus, muito tem a ver com isso, porque os fariseus, eles eram mais ortodoxos, então eles seguiam o judaísmo e rejeitavam a influência do helenismo, enquanto os saduceus já aceitavam a influência do helenismo no pensamento religioso deles. Então, para vocês verem como esse pensamento helenista, esse pensamento grego se espalhou. E aí tinha um termo chamado ascetismo, tá? Que surgiu ali dentro da grega, dentro do pensamento grego, e que ele falava o quê? Que a gente via os pensadores, talvez da igreja primitiva, foram influenciados por um neoplatonismo, né? Ou pelo estoicismo. E nesse modelo helenista de pensamento, o que, que acontecia? Os cristãos passaram a valorizar, primeiro, a a ver o corpo e os desejos sexuais como inferiores aos desejos espirituais. E a gente vê que até hoje a gente tem um pouco dessa coisa, sabe? Como se o ato sexual em si fosse algo sujo, pecaminoso. Né? E a gente vai trazer aqui que o ato sexual em si, ele não só não é pecaminoso, como ele é uma ordenança de Deus, reforçada no Novo Testamento, contanto que seja o ato sexual lícito, ou seja, com o marido, com a esposa. Mas há um pouco no ideário popular, e isso por causa dessa corrente do ascetismo, né, de que o celibato, a castidade seriam ideais superiores, né, a atender os desejos sexuais, né? E e aí, assim, acredita-se que essa perspectiva em geral, né, dado que as pessoas gostariam de honrar Maria, que foi uma mulher de uma fé extraordinária, uma mulher que de fato foi muito importante para a formação do cristianismo, eh, seria desejável dar para ela essa característica, entender e enfatizar a pureza dela, entendendo que isso seria uma forma mais pura, né? E talvez por isso essa ideia tenha frutificado, dado que ela não tinha nenhuma base bíblica para isso, tá? No entanto, como eu já falei para vocês, dentro do pensamento judeu, dentro do pensamento dos hebreus ali, não via vantagem, não existia uma vantagem do fato da pessoa ser virgem ou manter uma castidade, muito menos sendo casada. Uma pessoa casada deveria gerar filhos, uma mulher casada deveria gerar filhos. E a gente vê isso ao longo de todo o Antigo Testamento, quando aparecem uma série de mulheres que não tinham filhos, né, falando da vergonha que elas tinham, né, diante dos demais, porque ela não tinha gerado filhos para o marido, tá? Mas a gente ainda tem, indo mais na base, mais no princípio, a própria ordenança do Senhor, né? Deus ordenou lá em Gênesis 1, verso 28, sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Gente, sede fecundo e multiplicai-vos acontece através do ato sexual. Então a gente vê aqui que há uma ordem clara de Deus para que as pessoas pratiquem o ato sexual com o objetivo ali de se multiplicar e de ser fecundo, né? A gente vê também em Gênesis 2, 24, ele falando: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher,
e serão uma só carne. Serão uma só carne nada mais é do que falando de conjunção carnal, do ato sexual. Então, mais uma vez aqui Deus está dando um ordenamento. O homem vai deixar o pai e a mãe e se unirá à mulher e eles serão uma só carne, eles terão uma vida conjugal. Então, assim, e isso, se alguém tiver, mas eu acho que ser uma só carne não é isso, né? A gente consegue ver isso depois, quando Paulo vai condenar a prática do ato sexual ilícito, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 até o 16, você vai ver que ele fala: não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo ou uma só carne com ela? Então, assim, e ele mesmo faz a leitura, como está escrito lá em Gênesis, porque está escrito: serão os dois uma só carne. Então, Paulo está dizendo claramente que o homem que pratica ato sexual com uma prostituta se torna um só com ela, uma só carne com ela, no mesmo termo que Deus usa como o homem deve se tornar com a própria esposa. Então, isso assim, fica bem claro que ele está falando ali, sim, do ato sexual. Então, dizer que a Maria foi casada com José e de que eles não praticaram o ato sexual, nunca mais praticaram, que ela foi casta, na verdade não atribuiria ali nenhuma, como é que eu vou dizer, nenhuma vantagem, não atribuiria nada especial, pelo contrário, contrariaria os princípios que foram estabelecidos por Deus em Gênesis, tá? Porque o princípio bíblico do casamento pressupõe que tem uma consumação, a união, a intimidade sexual, e isso é um mandamento de Deus. A gente tem, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 7, dos versos 3 ao 5, Paulo falando que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Não vos priveis um do outro, a não ser por mútuo consentimento e só por algum tempo. Esse ensino evidencia que a coabitação, a intimidade sexual, são valores e deveres mútuos de pessoas casadas. Então a verdade é que, sim, além de não apresentar nenhuma grande vantagem para Maria dentro daquele contexto, daquele momento, né, apresenta uma vantagem para quem tem um pensamento helenista de que isso conferia algum tipo de pureza especial, mas no momento, no contexto de que tudo estava acontecendo, não era nenhuma vantagem de fato, ainda seria até mesmo uma certa desobediência ao mandamento de Deus. Ela está casada com um homem e eles se negarem um ao outro, tá? E, lógico, isso não é um ponto ali definitivo, mas quando a gente junta todos esses argumentos, fica claro que a, a palavra em si, ela nunca se pretendeu dizer que Maria permaneceu virgem por toda a vida, e não se pretendeu porque isso era irrelevante. Né? A Bíblia aqui ela não é sobre como Maria viveu a vida dela. A Bíblia é sobre como Jesus nos salvou. Então, o que era relevante era a virgindade dela para a concepção de Cristo, para o nascimento de Cristo, porque a virgem deu à luz. E a partir daquele momento, a virgindade de Maria se torna irrelevante para o texto bíblico. Se ela permaneceu virgem ou não, isso não faz nenhuma diferença no desenrolar do texto bíblico. Né? E isso não muda nada no plano de salvação do Senhor. Tá? O que nós temos aí aparentemente é o que a gente chama de viés de confirmação. Então as pessoas querendo honrar Maria, e que é uma coisa desejável de honrar Maria, tentaram atribuir a ela uma característica, uma pureza que não há nenhum indicativo nas escrituras, que todas as tentativas de explicar ele são facilmente refutadas, como eu fiz aqui, tá? Mas simplesmente porque eles achavam que ela seria mais especial se ela fosse virgem. E aí é onde a gente tem que entender que o que torna Maria especial é justamente o fato de ter gerado Cristo. É isso que torna ela especial, incomparavelmente especial. Não é o que ela fez em si, como ela viveu. Eu acredito que Maria deveria ser realmente uma pessoa que tivesse uma vida justa. A palavra diz o próprio José que ele era justo, eu também acho que ela era justa. Por isso ela achou graça aos olhos do Senhor. Mas o que torna Maria incomparável no sentido de ser especial é o fato dela ter sido escolhida para gerar o Filho de Deus. Ela ter sido escolhida para gerar o nosso Cristo, o nosso Salvador.
Então, de fato, se ela depois viveu em celibato ou não, é completamente irrelevante para o desenrolar da soteriologia, né, da doutrina da salvação. Isso não muda nem um pouco, tá? O que a gente tem é um texto, vários textos que eu trouxe demonstrando para vocês que não existe, tá, nada que sustente que ela não teve relação depois que Jesus nasceu, ou que a palavra irmãos ali não é irmão, mas é primo, muito menos a ideia é, de que José teria filhos de outro casamento anteriormente, tá? Tudo indica que a gente tem aqui é que Maria e José viveram um casamento pleno, né? A gente constatou que a doutrina da virgindade perpétua de Maria tem suas raízes em fontes extra-bíblicas que nem mesmo os próprios católicos aceitam como fonte inspirada por Deus, e é assim influenciada por algumas ideias helenistas, né? Ascéticas, ou seja, ideias gregas de que havia uma pureza, algo especial na castidade, né? E que valorizavam isso. No entanto, como nós também já mostramos, no pensamento contrasta diretamente com o modelo bíblico de casamento, contrasta com o que Deus ordenou na união do homem e da mulher e contrasta com o que o Paulo reafirma depois sobre o casamento. Ao meu entendimento, a gente honra Maria, né, reconhecendo ela como uma mulher extraordinária de fé, obediência e humildade, né, sem ter que atribuir para ela qualquer característica que as escrituras não ensinam. Tá? O verdadeiro modelo de casamento, conforme instituído por Deus, envolve essa plena união conjugal física e espiritual e o cumprimento dos mandamentos divinos que garantem a procriação e a comunhão. Essa mensagem que a gente tem que valorizar e transmitir em contraste com tradições posteriores, que muitas vezes não têm respaldo bíblico e geram, às vezes, muito mais confusão do que de fato acrescentam algo, tá? Então, espero que os irmãos que vejam isso aqui, aqueles que hoje vivem debaixo de uma doutrina dessa, entendam que isso foi trabalhado de uma forma respeitosa, trabalhando aqui a exegese, vocês vão ver, se buscarem dentro do próprio ordenamento católico, vocês vão buscar, os argumentos são esses que eu trabalhei aqui, que foram refutados, tá? Mostrando que não são argumentos válidos para provar isso, e de fato entenda que isso, de hipótese alguma, diminui quem Maria foi diante do Senhor, porque não é o que ela fez depois, da forma como ela viveu, se foi casta ou se não foi, que torna ela excepcional. O que torna Maria excepcional, extraordinária, é justamente a fé dela e ter sido escolhida por Deus para conceber o Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Curta, compartilhe, comente. Se discordar e tiver alguma ideia, pode comentar aqui embaixo. A gente vai conversar, pode sair novos vídeos sobre esse assunto. Que Deus abençoe vocês. Até mais.